que eu sinto é Salve galera, a gente voltou com a parte 2, com o bate-papo com o Digão, com o Rodrigo Alves. Aproveitando para agradecer mais uma vez a recepção. A gente veio aqui para gravar, a gente até brincou que o vídeo era de 40 minutos, mas a gente, nas pausas, no pré, no pós, a gente está aqui na resenha, tomando um café, conversando. Vamos ficar pra janta. Exatamente, agradecendo a recepção, muito obrigado. E eu vou pedir novamente, primeira vez agora aqui na parte 2, para vocês não esquecerem que é muito importante para a gente se inscrever, ativar o sininho que fica ao lado da palavra inscrito, curtir, comentar, compartilhar. Deixe aqui nos comentários o ponto que você quer ouvir, que numa próxima oportunidade eu vou vir aqui, vou gravar um novo vídeo. Promessa é dívida, eu vou gravar tocando isso aí, no atabaque tem que aqui. tocar. Digão falou que vai me dar umas aulas aqui, umas aulas práticas, eu vou vir tocando. Fechado, mais que combinado. Não esquece, na descrição vai estar o canal do Rodrigo, Rodrigo Alves Curimba. Depois que acabar o vídeo, corre lá, já se inscreve, assiste os vídeos, né, dos pontos que você traz e curte lá e divulga com seus amigos aí o YouTube aqui, o canal do Digão. Maravilha. Digão, tem uma pergunta que ela ficou um pouco no ar na parte 1, que é falando aí da sua trajetória. Como foi aí esse primeiro contato com a Curimba? Então, nós começamos lá no terreiro dos meus avós. Antigamente não tinha Curimba, era tudo nas palmas e enfim. E como a gente começou muito cedo, a incorporação, enfim, o desenvolvimento e tal, eu era muito novo, eu devia ter, sei lá, uns 12 anos e aí quando a gente estava incorporado e ia dar passe consciente, até na história que nós falamos no primeiro vídeo, quem não assistiu, volta lá e assiste, que vale a pena, na parte 1, que vale a pena. Então você ficava sabendo dos problemas das pessoas, né? E aquilo para mim, por ser muito novo, era uma coisa muito complicada, era uma coisa que eu não queria. E bem nessa época foi quando a gente trouxe os atabaques, foi até o meu irmão e minha mãe que foi fazer aula de atabaque, fizeram uma aula só também, mas compraram 2 atabaques e trouxe os atabaques. Como a gente já tem a música muito presente na família, então eu acabei pegando mais fácil. E a partir daí foi, na verdade foi um refúgio meu para sair da incorporação ali, dos passes e ficar na Curimba. Isso para mim foi uma válvula de escape, porque eu não queria, por ser consciente, eu não queria saber, eu era muito novo, enfim. E eu comecei a assumir essa posição na Curimba. E quando não, ainda me colocavam no meio para ir trabalhar, para ir receber. Eu por várias vezes me segurava ali, não, eu tenho que tocar, porque e tal. E a atabaque começou assim, era um refúgio da mediunidade ali, uma válvula de escape, exatamente, para fugir daquela responsabilidade. E aí começou, antigamente não tinha a internet e tal para ajudar, então a gente pegava os LPs, anotava as letras e enfim, fazia os toques. A gente até brinca, né, porque hoje em dia tem um monte de nomes de toques e tudo mais. Antigamente era toque de macumba e era aquele que era o toque e aquilo que se tocava, né? E que seria hoje mais ou menos o toque tradicional, vamos falar assim, tá? Né? A base, né? Sim. E era o que a gente fazia antigamente, só que um pouco diferente. E como a gente eu ouvia muitos pontos, só que se eu ouvia o ponto gravado naqueles LP grandão, lá eram 3, 4 pessoas tentando tocar. E eu tentava reproduzir sozinho. Então você acaba pegando umas técnicas. Eu tenho um lado bom, porque eu sempre gostei de música, toco bateria, enfim. Então isso me ajudou bastante. Um feeling pra música. Já ajudou bastante. E aí você tentava reproduzir o que eu ouvia, né, nos LPs e tudo mais, para dentro da Curimba. E isso foi assim que eu comecei dentro da Curimba. E aí, graças a Deus, foi bem legal. A Curimba dá uma firmeza bastante nos trabalhos. Não estou falando que é essencial, mas a vibração do coro em si ajuda demais, principalmente para quem está no início, ali em desenvolvimento. Essa vibração ajuda bastante os trabalhos. E aí começou assim, aí de lá pra cá vim tocando e aí também não parei muito, né? E você falou algo que eu já tinha ouvido no bate-papo que a gente teve com o Sandro Luiz. Chegou um determinado momento que você
precisou fazer uma escolha, porque você é dirigente espiritual. Exato. E aí você era responsável ali pela Corimba. Chegou uma hora que você falou, meu, ou eu vou ficar na Corimba, ou eu vou ficar como dirigente. Teve que fazer uma escolha? Então, teve. Eu vou até tentar ser breve, mas eu tenho que explicar isso. Até a ideia da nossa tenda, não tinha pretensão nenhuma em montar um terreiro, enfim. Só que o terreiro dos meus avós é muito apertado, não cabia mais pessoas e apareceu um amigo meu que precisava de uma ajuda. E por conta desse meu amigo, eu fui pedir para as entidades dos meus avós se eu poderia fazer um trabalho em casa para ajudar esse meu amigo. E automaticamente eles autorizaram, faz isso, me instruíram o que eu deveria fazer e assim a gente começou. Só que aí a gente começou a fazer um trabalho à terça-feira e aí ele vinha, daqui a pouco vinha outro e a partir daí não parou mais. E nisso, eu trabalhava incorporado e a gente também não tinha Corimba. E aí era uma opção que você tinha que fazer. Ou você trabalha, ou você vai estar ali à frente do terreiro como um médium de incorporação, ou você vai estar à frente do terreiro como na Corimba. E graças a Deus, uns irmãos que tocam com a gente até hoje, o Murilão inclusive, um abraço, axé, irmão. Ele foi entrando nesse meio tempo, ele foi entrando, a gente fazia umas aulas brincando, nada aula mesmo, mas ensaios, né? A gente sempre chamou de ensaios. E ele foi pegando a manha muito rápido, ele saiu do zero, em sei lá, em um ano ele já toca melhor do que eu. E aí começou a ir, foi. E aí eu fiquei mais sossegado, porque aí ele assumiu essa parte da Corimba, porque eu sei que é de uma responsabilidade grande. Eu sei que é de um ponto de firmeza também grande, e aí você consegue ficar mais tranquilo. Mas eu confesso que ainda hoje, vira e mexe nas linhas intermediárias nossas, às vezes eu deixo de receber para ir tocar um pouquinho a Corimba. Você falou algo que a gente já acabou vivenciando isso nesses bate-papos, né? Que a gente já falou com vários ogãs. A importância da Corimba. Sim. Porque às vezes eles também são intuídos, tem um médium que às vezes está com uma dificuldade de incorporar. Exato. E parece que ele é direcionado ali, intuído com um determinado ponto para que aquela pessoa receba ali o guia de luz, o guia espiritual, enfim. E é como você falou, é uma importância enorme dentro do terreiro. Você falou que ele aprendeu a tocar muito rápido, né? E eu confidencializei para você que acho que eu vou vir fazer aula com ele aqui. Boa. Porque eu quando comecei a tocar, eu comprei o atabaque. Não era tão difícil quanto, né, como você falou do LP, mas eu colocava o vídeo no YouTube, começava a tocar, e chegou um dia que minha mãe falou, meu, não dá, velho, né? Desiste. Não tem como. Ela bateu lá na porta do quarto e falou, meu, os vizinhos aqui estão reclamando. Aí eu falei, não, vou doar. Aí doei meu atabaque. Mas eu acho que eu vou vir fazer umas aulas aqui pra ver se... Mas você sabe que eu vou ser bem honesto. O atabaque em si, ele não é um instrumento difícil de ser tocado, né? Não é um instrumento difícil. Ele tem, na verdade, 2 sons para se tirar dele, mais outros pequenos acentos, vamos chamar assim. Então, teoricamente, não é difícil. Mas se você não tiver uma musicalidade ali, um ritmo, na verdade, vai te dificultar mais. Mas não é impossível. Não é impossível. E o que vai te tornar tocar bem, não vamos falar nem de ogã, nem de corimbeiro, o que vai te tornar tocar bem são ensaios. Aí depois que você sabe tocar um atabaque legal, não estou falando perfeito, tá? Ninguém é perfeito e quem falar isso já deixou de ser perfeito, né? Mas depois, a partir do momento que você começou a tocar legal, aí você começa a entender os pontos, o horário certo, a hora certa, porque às vezes você tá atrás da Corimba, você tá puxando uma linha de caboclo, por exemplo, você tá puxando e você tá vendo que uma pessoa ela tá para receber uma entidade. Sim. Que ponto você puxa? Um ponto de caboclo só, um ponto de Ogum, um ponto de Oxóssi, um ponto de Xangô. Então você tá ali e aí você começa a entender o que é virar um curimbeiro ou um ogã, né? Eu gosto sempre de falar curimbeiro. Segunda pessoa que me fala isso. Eu gosto sempre de falar de curimbeiro porque eu acredito que o ogã, a função de um ogã é muito maior, é mais para o candomblé. Os candomblecistas que têm ogã, acredito eu que a Umbanda tem os curimbeiros ou tabaqueiros, os tocadores de tambor, enfim. Mas voltando. Então dentro daquele momento a pessoa ela tem que ter
aquela intuição, né? Então aí você deixou de ser só músico, Sim. né, para se tornar curimbeiro, para se tornar tabaqueiro. Então essa intuição é muito importante. Então, por exemplo, às vezes você vai ver que está fazendo um ponto de... está tendo um descarrego no terreiro, você vai puxar um ponto de descarrego. Isso se torna automático. A vivência de terreiro, você tocando no terreiro, você vai percebendo o que é preciso para aquele momento, as intuições vão vindo, e aí sim você se torna um bom curimbeiro ao ponto de poder assistir a todos que estão ali precisando da curimba. Entendi. E quando você compõe muitos pontos? Sim, eu não digo que eu componho, eu digo que eu sou intuito. Você é só um instrumento, né? Eu sou só uma ferramenta de trabalho. Exato. E quando você começou a receber essas intuições, essas letras? Então, eu acredito que há uns 5 anos atrás, quando eu comecei a me dedicar mais na curimba, né? Enfim, a querer aprender novas coisas, e aí eu comecei a vivenciar a Umbanda, né? Eu fiz da Umbanda uma filosofia de vida e a partir dali eu comecei realmente a incorporar a Umbanda no modo geral. No dia a dia, né? No dia a dia. E isso, comecei a ouvir pontos, se eu estou no carro ouvindo alguma coisa, era ponto, se eu estou trabalhando eu queria ouvir ponto, virou minha música diária, vamos chamar assim. Aliás, quem canta um ponto reza 2 vezes, então eu queria botar as minhas orações em dia. E aí eu comecei a cantar muito. Só que nisso começou a vir bastante coisa, meia desencontrada, meio que sem pé nem cabeça. Eu falei, poxa, tá acontecendo alguma coisa de diferente. E nisso eu comecei a tentar centralizar tudo isso. Falei, não, tudo bem, vocês querem me passar uma mensagem, vamos lá. E aí começou a vir um ponto, vir outro ponto, vir um ponto e vem ponto de caboclo. E nisso eu fazia nessa época o curso de teologia. E como ali estava uma febre muito grande de só Umbanda, foi quase 2 anos fazendo o curso e tal, veio bastante ponto, bastante pessoas pedirem ponto de entidades. E nisso eu estava num momento, graças a Deus eu ainda continuo nesse momento, mas naquele momento ali eu estava num momento de inspiração muito grande. E aí eu falava, poxa, então você pede para sua entidade me passar o ponto, eu escrevo para você. Era mais ou menos assim, só uma ferramenta de trabalho. E nisso aconteceu, tem situações que houve, muito engraçada, até mandar um abraço para a galera lá do Umbanda de Boa, que foi onde a gente fez a teologia. Teve uma irmã nossa lá que me pediu um ponto de uma pombogira. E aí, nós conversando pelo WhatsApp, todo mundo, eu tava na minha sala, lá embaixo e tal, conversando, daqui a pouco me veio o refrão do ponto. E eu cantei ponto. Falei assim, ó, já veio o refrão, daqui a pouco veio o resto. E eu soltei esse refrão, a menina começou a chorar, falou, nossa, é o que ela fala em trabalho. Eu não fazia a mínima ideia. De outra cidade, você viu? De outra cidade e tal, não era nem daqui e tal. E aí eu fiz o ponto, falei, ó, esse é o refrão, eu vou fazer mais, aí nisso já veio uma sequência, pô, faz um com o meu preto velho, faz um... Eu falei, eu não faço nada, eu pego a intuição do que eles estão me passando. E nisso começou, e aí acabou criando o canal, acabou criando alguns pontos, intuindo alguns pontos e colocando, e foi uma coisa sem pretensão nenhuma. Desculpa até te cortar. Imagina. E eu já ia entrar nessa pergunta. Foi daí que você resolveu criar o canal? Qual foi o intuito, assim? Então, na verdade foi assim, quando a gente começou nos grupos de WhatsApp, a gente cantava muito, né? Então eu tinha grupos de Ogã e tal, e aí começou, pô, por que você não grava isso, coloca, mais pessoas ficam sabendo, sim. Porque no grupo, sei lá, tem 50, no máximo é 257 pessoas dentro de um grupo. Se você coloca isso numa rede social, seja ela qual for, YouTube, Face, você alcança mais pessoas. Aí eu fiquei ainda meio assim, falei, poxa, eu não tenho nada para gravar, eu tô com celular, mas sei lá como é que vai ser e tal. Mas resolvi encarar, e falei assim, então tá bom, vou fazer. E fiz. E aí começou a dar certo. Comecei a colocar, e as pessoas, nossa, canta agora um aquele ponto, pedindo ponto. E isso foi virando pedido em cima de pedido, onde você já não tinha mais como parar. Aí você começou a gravar, e aí foi indo. Aí depois eu abri uma página no Face, até por conta dos pontos que sim. A gente tem, eu botei até o nome do terreiro e tal. E isso foi indo, e sem pretensão, sabe? E você acha que, não sei se isso já aconteceu com você, com a gente, graças a Deus tem acontecido bastante, parece que a gente começa a receber
muita coisa boa em troca Sim. também, né? As coisas parecem, Sim. às vezes, pra quem olha de fora, pensa assim, pô, vai gravar um vídeo de ponto, vai gravar um vídeo falando de um determinado orixá, entidade. De repente, a gente começa a vir um irmão, uma irmã falando, pô, eu tava num Obrigado. momento depressivo e eu tava doente, Exatamente. e eu ouvi um ponto de Obaluaê e eu, com a minha fé, porque a gente não faz nada sozinho. Nada. Se não tiver quem assistir, quem acompanhar, quem compartilhar, Exato. quem nos dá esse feedback, né? Sim. Pô, eu tô gostando, me fez bem. A gente não consegue caminhar sozinho, né? Exato, Né? Nessa exato. jornada. Eu não sei se com você já aconteceu isso. Aconteceu. E é o que eu falo para todo mundo, assim, né? Quando isso vem pra gente, é o que eu falo. São essas respostas que mantêm a gente ali para falar, estou no caminho certo. Porque às vezes eu já acabei sendo intuído por ponto de Ogum, por um irmão nosso, eu não sei a cidade dele, mas eu sei que é bem de longe. E ele é policial. E aí aquele ponto me veio inteiro, assim, letra, melodia, veio tudo pronto e me vinha ele na cabeça. Eu falei, eu preciso falar com esse cara. Mandei uma mensagem para ele, falei, irmão, espero que você esteja bem, mas me veio um ponto aqui, eu vou cantar para você. Falei, cara, me veio agora, e cantei para ele, ele tava num... Aí ele me respondeu chorando, que aquele ponto era a resposta de muitas coisas que ele estava buscando. Então, para você ver, a gente, nesse momento, foi exatamente uma ferramenta de trabalho para que aquela oração cantada, aquele ponto em si, chegasse naquele cara. E da mesma maneira que chegou lá, com a rede social, com essa possibilidade de se expandir, você alcança mais pessoas e com certeza ajuda mais um outro. As pessoas pedindo ponto de entidade X, entidade Y, quando a gente não conhece, a gente pede a intuição, a gente faz o ponto, muito, né? aprende. Olha, ao longo desses anos que a gente vem gravando os pontos, é uma lição atrás da outra, é uma lição de vida fora de série, porque você vai entendendo um pouco, os pontos eles são muito pessoais, né? Sim. Então quando você pega assim, se for generalizar, por exemplo, o hino da Umbanda é o hino da Umbanda, ninguém criou outro hino, esse é o único. Sim. Mas quando você pega um ponto de uma entidade, vamos citar o Cacique Pena Vermelha, por exemplo, você vai ver que tem vários pontos do Cacique Pena Vermelha, mas o nosso aqui, ele tem a personalidade dessa entidade que trabalha aqui, e vai ter outro que vai ter a personalidade de um outro. Isso que é o bacana. E o legal é isso, até a gente tinha falado a respeito do riscar o ponto, podem ter diversos cacique pena vermelha, Sim, cada um vai ter a sua sim. história, o seu ponto, o seu Exato. ponto cantado, então nenhum é igual ao outro, né? Exato. E acho que é isso que faz a Umbanda ser tão fantástica, né? Eu vou fazer a pergunta mais difícil, que eu acho que é das duas partes, mas é jogar a bola na fogueira para você. Tá certo. Que é para você pensar aí qual foi desses pontos que você foi intuído, que é para você o mais emocionante. Olha, Eu vou te ajudar. Certo. Eu vou te ajudar. Porque assim, às vezes a gente fala o mais emocionante, isso não quer dizer que é o ponto mais emocionante que você já escreveu. Mas talvez é o mais emocionante pra gente naquele momento que a gente vive. Você me facilitou. Ajudei? Ajudou bastante. Porque olha, tem dois pontos, na verdade, que me emocionam muito. Um dos pontos é um ponto de Iemanjá, que eu fiz pro meu filho um dia antes dele nascer. Esse é um dos pontos que me marcou demais. E teve um outro determinado ponto que me emociona muito também, é um ponto de Oxum. E esse de Iemanjá foi engraçado porque eu nunca tinha sido intuído um ponto de Iemanjá. E eu, minha mãe, Iemanjá, sou filho de Ogum com Iemanjá. Eu falei, pô, minha mãe, vem ponto bastante aqui de todos os orixás, eu não vou ter um pontinho seu, me ajuda, né, tal. E fui, né, agraciado aí, felizardo nesse momento de vir um dia antes, que na verdade é um ponto que até fala do meu filho e tal, um ponto bem bacana, né, agradecendo Iemanjá pela vida, né. E então, se você falasse mais emocionante, talvez seria esse, pela história e o contexto em si do ponto. Agora, um dos pontos que mais me emociona, aí é um que a gente pode cantar, um ponto de Oxum, mas tem bastante ponto bacana. Eu vou te ajudar. E pra galera que tá assistindo também não ficar na dúvida. Sim.
eu vou te falar o porquê, que eu vou pedir para você dar uma palhinha pelo menos desse ponto de Iemanjá. Ontem, na tenda de Umbanda, Pai Oxalá e Caboclo Pena Preta, nós tivemos um trabalho de Iemanjá e marinheiro. E Iemanjá, né, mãe da geração, né, do trono da geração, para que a galera que está assistindo a gente hoje possa permitir que seja gerado na hora que você estiver cantando esse ponto, quem estiver assistindo a gente em casa, que possa fechar os olhos, né? Olhar para dentro de si, se permitir gerar o amor próprio, o amor pelo próximo, né? A gente ter um pouco mais de compaixão, porque a gente vive num período hoje de muita guerra, muita disputa, uma falta de respeito com a opinião do próximo, acho que uma ganância muito grande da parte material, da parte financeira. Então, que a gente ouvindo esse ponto, a gente possa se silenciar, fechar os olhos e permitir aí que sejam gerados aí coisas boas na nossa vida. Maravilha. Maravilha? Vamos lá? Dá uma palhinha agora? Dá uma palhinha agora, sem o atabaque, sem pegar o atabaque, de surpresa, fechou, hein? você quer de surpresa. Saravá Iemanjá, Rodoiá minha mãe. Do ventre ele irá nascer, eu lhe peço sua proteção. E eu errei. Mas dá pra se cortar, né? Saravá Iemanjá, Rodoiá minha mãe. Do ventre ele irá nascer, eu lhe peço sua proteção. Iemanjá abençoe esse ser com amor e devoção. Minha rainha, deusa do mar, em suas águas consagre esse filho, afaste as perturbações, purifique esse menino. Iemanjá, a rainha do mar, purifique esse seu filho. Iemanjá, a rainha do mar. Rodoiá minha mãe, por aí vai. Sensacional. Bom, eu vou fazer o meu encerramento, vou passar a palavra para você. Eu quero agradecer, primeiramente, a Vanessa, que nos apresentou, né, uma amiga de longa data, passou o seu contato, falou, pô, conversa com o Rodrigo, vai dar um bate-papo legal, então mandar um abraço para ela. Agradecer para todo mundo que está assistindo, que se ainda não é inscrito, que se inscreva, que curte, comenta, nos acompanha aí nas nossas redes sociais. Agradecer todo mundo que permite aí, que assiste o vídeo até o final, que compartilha com os amigos e que deixa o feedback, como você falou, para saber se a gente está seguindo aí num caminho bacana, né? E eu vou deixar a palavra para você mandar um abraço aí pra galera que te segue, que te acompanha e pra esses novos seguidores aí que vão aparecer. Bom, antes de mais nada, obrigado, gratidão. Ser grato é não só um dever, é uma obrigação, né? Primeiramente, queria agradecer a todos, canal do nosso irmão aqui, show de bola. Até quem nos acompanha, entra lá, se inscreve, coloca o sininho, que o sininho é importante, porque às vezes vem uma notificação, você vai ver um vídeo novo e aí você, com o sininho clicado lá, você consegue assistir. Então, se inscreva no canal do nosso irmãozão, um canal show de bola, trazendo bastante conteúdo. Isso é bem legal. Entrevistou pessoas que eu tenho como ídolo, aí Sandro Luiz é um deles, um cara em relação não conheço pessoalmente, mas em relação à música, fantástico, faz uns pontos maravilhosos, então tem muito conteúdo lá. A galera que nos acompanha, faça favor, acompanha o nosso amigo, nosso irmão aí, eu vou ficar muito feliz. E obrigado, gratidão, só tenho a agradecer a Vanessa, obrigado de coração por fazer essa junção aí que ficou show de bola e não vai ser a única vez, não. É verdade. Ele vai vir aqui em aula de corimba, vai tocar, nós vamos gravar ele. É a promessa, né? Promessa é dívida, eu vou cobrar. Deixa ele comigo, que se ele não vir aqui... E pra quem tá assistindo, não acabou ainda, né? A gente vai vir agora com o ponto de Oxum, mas agora na atabaque. E eu vou fazer o seguinte, você vai ter que pedir um ponto. Agora? Não, agora não, Ai, nós que vamos susto, gravar no atabaque. Então maravilha, a gente vai gravar, então não perca. E, como ele falou, se inscreve que vai vir bastante conteúdo aí a respeito de ponto. É isso aí, maravilha. Valeu, Axé, meu irmão, obrigado. Saravá Oxum, olha aí! A mamãe Oxum, eu vou pedir essa
águas da cachoeira, seu amor vai me vestir. A deusa do